17, dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E como, apóstolo Marcelo? E eu posso ir de 3 maneiras. Para que eu possa fazer missões, eu preciso de 3 maneiras. Se eu não conseguir de uma, vou de 2. Se eu não conseguir das 3, tem uma pelo menos para eu ir. Eu posso ir indo, sair da minha casa, acordar, ouvir o chamado do meu líder, do meu pastor, do ministério, do próprio Espírito Santo e ir fazer missões. Se é em Cabrabro, se é em Manaus, se é no Japão, se é na China, se é no Paquistão, não importa. Aquele que foi chamado para fazer missões, ele não tem pátria. Aquele que foi chamado para fazer missões, como o apóstolo Paulo, ele sabe a origem dele, ele sabe que ele pertencia ao povo de Israel, mas o Senhor o escolheu como apóstolo dos gentios, e ele saiu de cidade em cidade, de ilha em ilha, fazendo missões, levando a palavra aonde os outros apóstolos ainda não estavam indo, pessoal. Então o evangelho precisava chegar na ilha de Malta, precisava chegar em Chipre, precisava chegar em Capadócia, precisava chegar em Roma, precisou chegar em Corintos, em Tesalônica, na cidade de Éfeso. O evangelho precisou chegar, e as cartas estão aqui escritas porque alguém ouviu o chamado do Senhor e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga amém. Então o Senhor diz assim: aqui enviarei, quem há de ir por nós? O profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Não tenha medo de dizer para o Senhor: me envie, Senhor. O meu pastor está precisando de alguém para cuidar do trabalho missionário no hospital. Apóstolo, eu quero fazer esse trabalho. O meu pastor está precisando de alguém para fazer o trabalho nos presídios. Apóstolo, é a minha cara. Eu tenho vontade de chegar e pregar a palavra lá. Pode me enviar que eu vou. Apóstolo, eu tenho vontade de pregar no meio do tráfico. Sabe, de chegar no meio do tráfico e pregar a palavra. Eu tenho coragem de fazer isso. O Espírito tem me chamado. Quando o Senhor está pregando aqui e está dando testemunho do poder do Espírito Santo, eu sinto o Espírito Santo mover dentro de mim de uma forma poderosa. E eu me vejo pregando com a mão estendida, com a Bíblia na outra, e pregando, e as pessoas soltando as armas e entregando a vida a Jesus. Então, se você tem sentido isso no seu coração, então o chamado não é do seu apóstolo, é o chamado do Espírito Santo no seu coração e na sua vida. Diga aleluia. Apóstolo, meu chamado é trabalhar com crianças, é converter crianças para Jesus. Eu sinto que eu tenho capacidade de evangelizar criança, de brincar com criança, falar de Jesus com criança. Então Deus vai te levar a fazer missões para as crianças também. Se o Senhor quer te usar para fazer missões no meio de pessoas deficientes, em centros de reabilitações, se o Senhor quer te usar para fazer missões em meio aos empresários, não importa. É importante que você esteja com o seu coração disponível para fazer missões para o Senhor. Diga aleluia. O texto diz: ide, eu posso ir indo, mas eu também posso ir orando. A igreja, ela tem uma carência de pessoas de oração. A igreja tem carência aqui nesse ministério de intercessores, de homens e mulheres que levantem para orar na madrugada, que marquem horário no templo da igreja e venha fazer no templo que realmente ele deve ser feito, a casa de oração, como disse Jesus. A igreja não é lugar de encontro, a não ser de encontro do homem para com Deus. A igreja é um lugar, pessoal, de oração, não é lugar de estarmos aqui socialmente, marcando para comer, marcando para podermos bater papo, marcando para ver onde é que a gente vai vender, quem que vai casar com quem vai namorar com quem. Olha, vá para a igreja, meu amorzinho, que a gente se encontra lá, que depois que a gente sair lá vai tomar um sorvetinho. Aqui é lugar de orar, aqui é lugar onde o Espírito de Deus, em vez de te dar sorvete, Ele vai te dar poder do Espírito Santo para que você seja cheio da glória de Deus. Diga aleluia. Isso é o lugar da igreja. Eu posso ir orando, ser o intercessor do Senhor Jesus, fazer como Paulo, que estava orando e de repente uma janela se abriu e Paulo viu um jovem dizendo: passa a Macedônia. Na hora que você começar a interceder pelo pecador, e orar, e clamar, e buscar, você verá a glória do Senhor se manifestar através de sua vida, e vidas serão salvas através da sua oração. E não importa se você está aqui, eu e você vai orar, e o milagre vai acontecer aonde você orar por essa pessoa, porque a oração, ela tem poder diante de Deus. Diga glória a Deus. Você crê ou não crê? Esse é o nosso Deus. Além disso, igreja, você pode ir ofertando. Você saber que a sua oferta pode levar alguém a atravessar o mundo. Vou te contar uma história de uma mãe desesperada. Um dia ela pegou o filho dela recém-nascido e levou ao templo. E chegou lá no templo e disse assim: Pai do sacerdote, eu vim aqui entregar para você
o meu filho recém-nascido. O meu primeiro filho homem que eu estou entregando. E o sacerdote, o que é que eu vou fazer com essa criança? Eu não sei. Uma coisa eu sei. Estou entregando nas tuas mãos para que ele se torne o servo do Senhor. A Bíblia nos fala que o nome dessa mãe era Ana, e o nome dessa criança era Samuel, e o nome do sacerdote era Eli. Eli pegou aquela criança e criou como se fosse filho dele, ensinou tudo que ensinou seus filhos, mas Samuel aprendeu, os filhos não. E diz a Bíblia que Samuel cresceu na presença do Senhor e substituiu Eli no sacerdócio, e Samuel foi o primeiro que conseguiu aglutinar 3 poderes do mesmo homem, que foi o poder executivo, legislativo e o judiciário, os 3 na mão de Samuel. E o Senhor levantou naquela época, como também nesta época, está levantando missionários para diferentes áreas do Brasil, para diferentes áreas da terra. E Deus também vai encher seu coração de amor pelas almas, de levar salvação, de levar vida àquele que não tem, também através de uma grande oferta. A sua oferta pessoal, ela fala diante de Deus. A sua oferta, ela ajudou Jesus a chegar em muitos lugares. A Bíblia diz que algumas mulheres, elas colhiam a oferta, faziam a coleta para ajudar Jesus no ministério dela. Apóstolo Marcelo, eu não tenho assim no coração e não me sinto ainda chamado para poder sair dessa cidade para outra cidade fazer a obra. Eu, apóstolo Marcelo, me sinto meio fraco na oração para poder me colocar em intercessão por alguém. Mas, apóstolo Marcelo, eu sou um homem, eu sou uma mulher, que eu sou bem assalariado, e eu quero assumir diante de Deus que todo mês eu vou apresentar uma oferta de R$100, de R$1.000, de R$80, de R$20 lá no altar do Senhor, para que eu possa ajudar alguém que vai fazer missões nessa igreja, alguém que está fazendo missões e que nós podemos ajudar essa pessoa a continuar lá, levando a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Diga graças a Deus e aplauda ao Senhor. São irmãos assim que quando saem para fazer a obra, o coração do Senhor alegra. Mas tente imaginar, pessoal, 160 mil cristãos, você, quem sabe, pode não estar sentindo na sua pele, você pode não estar sentindo no seu coração, ok? O peso dessas pessoas que estão morrendo lá. Eles botam os cristãos deitados, pessoal, pega a cabeça, corta e arranca a cabeça fora, no facão e na faca. Eles matam mesmo. Vocês podem imaginar 160 mil cristãos sendo mortos na África. É muita gente. Aqui no Brasil, um idiota queimou a Bíblia em um show de uma universidade federal para desafiar. Nós estamos às portas de assistir, de ver, entrar pela porta da igreja, de repente, alguém do Boko Haram, alguém do Estado Islâmico, com a criança, com o homem, com a mulher, para tentar matar, para tentar destruir a vida dessa pessoa, para tentar acabar com a vida dessa pessoa. Imagine alguém do Boko Haram entrar na igreja para poder matar outra pessoa. Vai morrer agora! Pula lá! Imagine! Se você se assustou, imagine se isso fosse uma verdade. Imagine se essa cena que você assiste agora fosse uma verdade. Se alguém do Estado Islâmico, nesse momento, entrasse por essa porta, aqui não ia sobrar ninguém. Nenhum de vocês ficariam de pé, e nem mesmo o pregador. Ah, mas você pode até se ousar dizer, mas o Senhor vai me livrar. Deus não livrou os 160 mil que morreram, porque Deus também tem que me livrar. A Bíblia diz que somos levados à morte todos os dias. E se tem pessoas, pessoal, sendo presas, cristãos, crianças sendo presas pelo Estado Islâmico, pelo Boko Haram, é porque o Evangelho não está chegando na casa dessas pessoas, é porque o Evangelho não está transformando as pessoas que estão lá, porque existem poucos pregadores, poucas pessoas têm decidido sair de suas casas para pregar o Evangelho, para passar a noite debaixo de chuva, para dormir no meio de mato muitas vezes, no meio do mato lá em Manaus, lá no Amazonas, para pregar de canoa, de jeguinho, para pregar sentar de cima de búfalo. Por quê? Porque a igreja, ela está dormindo, a igreja, ela tem perdido a unção, a igreja tem perdido a graça. Mas se você nessa noite disser, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, então Deus vai te usar, e as missões do Senhor vão acontecer através da sua vida. Se você quer que as missões aconteçam e vidas importantes não sejam mortas por Estado Islâmico ou por qualquer grupo radical que seja intolerante religioso,